bom dia! Reluzente em sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. E hoje vamos conhecer Cleiton Prado, da cidade de Americana, professor, compositor, multi-instrumentista e diretor de arte da USE Intermunicipal de Americana, Nova Odessa e Sumaré, todas no interior de São Paulo. E vamos buscar nosso convidado. Cleiton Prado, bem-vindo à nossa manhã de reflexão e arte. Obrigado, Vanir. É uma satisfação imensa estar contigo neste programa maravilhoso, né, que com certeza conta com o apoio da espiritualidade maior. Quero dizer para você que, para mim, foi uma alegria imensa quando você me fez o convite pela primeira vez. Estar contigo nesse espaço bendito é uma oportunidade única. Para nós, um privilégio, meu caro. Cleiton, você é um profissional da música. Em que momento se engajou no movimento espírita? Eu tive o imenso prazer de conhecer o Espiritismo em 2002 agora, né, onde eu tive o contato pela primeira vez e não saí mais dessa doutrina maravilhosa que nos abraça, né, que nos esclarece, que nos consola e que nos fortalece nos nossos ideais. Antes de 2002, eu era católico de berço, sempre fui católico a minha vida toda, e enquanto católico, né, era católico de missa, né? Eu não tinha funções mais definidas assim no catolicismo, não. Mas, assim, profissionalmente, eu lido com a música desde os 15, hoje eu estou com 40 anos, fiz 40 anos agora, dia 29 de janeiro, mas desde os 15 eu trabalho com música. Eu comecei os meus primeiros 10 anos como músico autodidata, sempre cantando e tocando em banda baile, fazendo barzinho, voz e violão. Gravei um CD intitulado Rumo ao Infinito, me apresentei em canais de TV, rádio, e foi uma grande epopeia, assim, né, essa parte mais jovem minha, né? E quando eu conheci o Espiritismo em 2002, foi assim se abriu um universo imensurável na minha frente, né? Eu vi ali uma possibilidade, já de cara, eu me deparei com uma revista espírita que tratava da música espírita. E eu pensei assim, já espírita, já frequentando o centro, participando das atividades de estudo, reunião mediúnica. Eu falei, poxa, existe uma música espírita, assim como existe católica, música gospel? Né? E eu enquanto, na minha época de católico, eu já cantei no coral da Igreja Católica, tive assim, um envolvimento com a igreja, assim, tocando nas missas também, mas não é algo de muito sério, né? Já fiz parte da renovação carismática, que é um segmento, né, bem mais fervoroso dentro da doutrina católica, um segmento assim bem mais de muitos jovens, né? Mas eu fiquei surpreso em saber que existia uma música espírita. E aí foi a primeira pessoa que me deparei foi o trabalho do Moacir Camargo, que, aliás, dentro da doutrina sempre me inspirou muito. Ele não somente as músicas, mas ele como pessoa, e vários outros companheiros, como Mariasa Descati, e tantos outros companheiros que eu pude me deparar. E aí como eu sempre fui compositor, eu sempre compus canções o meu estilo sempre foi MPB, né? Eu sempre nos barzinhos interpretava Djavan, Milton Nascimento, todos esses companheiros da música popular brasileira. E aí, já espírita, eu comecei a compor canções com temática espírita, inspirada no espiritismo, em tudo que a gente estuda, e foi esse meu começo. Mas como se deve esse processo? Eu trabalho até hoje tocando em eventos, em casamentos, né? E sou professor de música. Até hoje eu tenho este ofício como professor, e tocando em eventos. E uma dessas ocasiões, em um dos ensaios para um evento que a gente ia fazer na Unicamp, o saxofonista, um grande amigo meu, o seu Ferreira, e ele falou: olha, eu sou espírita. Eu falei: puxa, que legal, eu já vi a novela Nosso Lar, a novela A Viagem, né?
Sempre via Chico Xavier na televisão, sempre achei muito interessante. Quando eu via assim, monges budistas, eu sempre gostei da ideia da reencarnação, embora fosse católico, mas nunca tive interesse antes de conhecer o Espiritismo. E aí ele falou, olha, mas leia esse livro aqui, me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas foi paixão à primeira vista. Quando eu comecei a ler e vi que Jesus acreditava na reencarnação, né? Que naquele tempo lá, entre 2001 e 2002, a minha ligação com a Igreja Católica já tinha enfraquecido, né? Eu andava lendo bastante livros esotéricos, livros espiritualistas. Cheguei até a pensar em começar a ser budista. Estava lendo sobre o budismo. Tinha um centro budista Kadampa aqui na cidade de Americana. Eu estava planejando de ir conhecer esse centro budista, porque já o catolicismo já não me preenchia mais, né? Tinha muitas coisas assim que eu ansiava entender no meu fórum íntimo, que eu não conseguia mais ter dentro da Igreja Católica. E aí, quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, que falava em vida em outros planetas, e humanidades espalhadas pelo globo, falava que Jesus cria na reencarnação, que era algo que eu já vinha estudando através de livros espiritualistas, já vinha lendo sobre o budismo, sobre o hinduísmo também. E aí eu falei, puxa, essa doutrina é maravilhosa, né? Porque uma coisa é você conhecer por novelas, você conhecer por filmes, né? Ouvir o Chico Xavier, como eu via sempre ele dando entrevista lá no Silvio Santos, em outros lugares. Vira e mexe aparecer no Fantástico, né? Algum caso do Chico Xavier. Mas e outra é você pegar a obra em si, ler os princípios, o que se crê, e realmente, a partir daí eu procurei um centro chamado Allan Kardec Nova Odessa, e fui muito bem acolhido, e de lá para cá, hoje eu frequento o Centro Espírita Flora Luz. Sou trabalhador aqui da casa, né, participo dos trabalhos mediúnicos, coordeno uma reunião de estudo toda terça-feira à noite aqui na casa, estudo do Livro dos Espíritos, e comecei esse trabalho já após um ano eu ter ingressado na doutrina. Eu já comecei esse trabalho de abrir palestras, tocar em palestras, cantar, e de lá para cá não parei mais. Que bom! Você veio de coração aberto trazer suas harmonias para a doutrina. Mas antes você já havia produzido um álbum, certo? E o seu primeiro trabalho para o movimento espírita envolveu parcerias? Um ano após, eu fui convidado para assumir o departamento de artes da USE, aqui de Americana, Nova Odessa e Sumaré, já em 2003. Porque eu tive uma oportunidade de tocar na época, com menos de um ano de espiritismo, eu fui convidado, eles souberam, olha, você é músico aqui de Americana, né? Entrou agora no espiritismo, você não aceita abrir uma palestra do Carlos Bacelli? E aí foi uma palestra que foi muita emoção, porque o Chico tinha recém desencarnado naquele ano, né? E fazia alguns meses do desencarne de Chico Xavier, e o Bacelli vinha para fazer uma homenagem ao Chico Xavier, dizer como foi a experiência dele com o Chico, a vivência dele com o Chico. E aí eu cantei, né? Eu lembro que até eu escolhi uma música Chico Xavier do Fábio Júnior na época. Eu ainda estava me inteirando ainda do repertório espírita, não conhecia muito bem o repertório das músicas espíritas. Vi essa música aí e falei, puxa, é uma música que homenageia o Chico Xavier, vou cantar. Aí foi no evento da USE, a USE, vendo o meu trabalho, me convidou para assumir o departamento de artes, no qual eu estou até hoje. Então, eu estou o diretor do departamento de artes da USE, de Americana, Nova Odessa e Sumaré. A partir de eu ter assumido o departamento de arte, nós começamos um movimento aqui na região chamado Encontro da Canção Espírita. Esses encontros, eles aconteciam
de 3 em 3 meses, depois passou de 6 em 6 meses, depois passou a ser anual. E que congregava todos os cantores, compositores, músicos que estavam ligados a alguma casa espírita, corais, bandas, e a gente fazia um grande evento mesmo, né? Um palco, a gente pegava um espaço como anfiteatros de escola, levava um equipamento de som, iluminação quando a gente conseguia alugar, e todo mundo se apresentava. E uma dessas ocasiões, nós gravamos um CD intitulado Mensageiros da Harmonia, que foi quando eu apareci no cenário aí mais fora da cidade pela primeira vez, uma das músicas mais conhecidas minhas, que foi a Sob a Luz do Amor, cantada pela cantora Rênia, a minha canção Essência Infinita, e todos eles foram 15 faixas que nós gravamos em 2007, aqui no Teatro Municipal de Americana. E foi esse trabalho, um trabalho maravilhoso, que congregou vários artistas, vários corais, e que nos encheu de muita alegria na época. Ah, então mostra pra gente uma canção desse primeiro trabalho. Vou mostrar para vocês, será Essência Infinita, do nosso álbum Mensageiros da Harmonia. Na vida são as bênçãos de luz que a todos ilumina. Emanam complementos de amor desta fonte divina. Que em toda eternidade faz brotar na imensidão do quanto existir, em forma de harmonia secular. O amor de Deus em tudo, no fundo que existe em nós, é o reflexo divino. Centelha, prisma da criação, pulsa como um dínamo. Essência infinita somos nós, jungidos à matéria que nos faz crescermos para a vida e encontrar a nossa identidade.
Cleiton, você tem carreira como músico profissional paralela ao envolvimento com a arte espírita. Como você administra isso? Agradeço você ter tocado nesse assunto, porque é uma questão que gerou alguns embaraços, porque eu atuo como músico de casamentos e eventos, profissionalmente. E também como professor de música. Eu leciono aqui na cidade de Americana, na minha própria residência. Dou aulas a domicílio também, né? E na realidade, nas mídias sociais, por exemplo, a exemplo do Facebook, vamos pegar como exemplo, às vezes as pessoas se confundiam muito, porque eu divulgava lá uma palestra musical que eu fiz e logo em seguida eu divulgava um trabalho profissional. E que às vezes, você sabe, no meio de casamento, às vezes tudo é muita pompa, ostentação, né? Às vezes eu tirava fotos perto de uma limusine, com fraque, e às vezes as pessoas perguntavam, poxa, mas como que é isso? Você cobra para apresentar dentro dos centros espíritas? Mas outras pessoas às vezes falavam, questionavam, oh, cadê a humildade? Aí eu falava, gente, a gente que atua no meio de eventos e casamentos, a gente não tem culpa pelo cenário, o contexto geral. A gente vai, toca, faz o nosso trabalho, né? Tocamos ali no evento, logo em seguida a gente se retira, vai embora para casa, né? E o evento continua. E às vezes as pessoas se confundiam muito. E claro, assim como você, né, Vanir, a gente não cobra nada por apresentação nenhuma dentro de centro espírita, dentro do espiritismo, não existe e nunca vai existir nenhuma relação assim, profissional dentro da doutrina. Para isso eu já tenho meu trabalho profissional, já tenho meu ganha-pão, né? Que é o meu trabalho profissional dentro da música. Mas como eu vi eventualmente as pessoas se confundiam muito, as pessoas que são daqui da região já me conhecem, mas às vezes pessoas de outros estados, às vezes a pessoa ficava assim com aquela impressão, né, que a gente ficava um pouco confusas, e eu fui obrigado a separar as mídias. E nunca perguntaram se precisaria de uma limusine te buscar para a palestra, meu cara? Não, essa pergunta diretamente não houve, mas houve. Eu percebi que às vezes as pessoas se confundiam muito, né? Porque existe no meio de eventos esse glamour. É muito comum do meio de eventos. Então, os cenários, os locais, né? Às vezes eu ia tocar violino, por exemplo, em ambientes corporativos de empresas, e existe mesmo todo esse cenário, mas claro que a gente não vai fazer aqui uma exaltação de humildade, né? Mas assim, mas não é de nossa intenção, né? Nossa intenção é fazer o nosso trabalho, né? Com o nosso ganha-pão, fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é a música, né? Mas dentro da doutrina, a gente sempre procura fazer com muito carinho, né? O mais simples possível. E você ainda se envolve como cantor de MPB? Eu também canto, como eu sou cantor, e eventualmente eu sou convidado para cantar e tocar em eventos. Só que na realidade eu já fiz esse trabalho no passado, conforme eu disse, né? Eu gravei um CD de MPB na época, eu tinha um trabalho forte como cantor de MPB, né? Mas quando eu treino espírita, eu durante toda essa transformação que a doutrina vai causando na gente, né? Toda essa metamorfose que a doutrina vai nos apresentando, e eu tomei a decisão de ficar como professor de música e tocar em eventos, né? Não ter um trabalho propriamente autoral na grande mídia, como cantor de MPB, por exemplo. Então, o meu trabalho cantando e tocando, ele se resume mesmo a eventos corporativos, de empresa, mas a maioria dos trabalhos que eu tenho hoje profissionais são tocando violino,
né? Eu já fiz MPB barzinho, né? Voz e violão, muitos anos. Mas hoje, como esse trabalho ele ficou muito forte na minha carreira profissional, dentro do casamento, e ele financeiramente ele é mais interessante para mim também, né? Porque infelizmente o ramo de barzinhos, voz e violão, ele assim não é muito compensador. E eu acabei me fixando em casamentos mesmo. Então, quando forem te procurar nas mídias digitais, de que forma te encontram? Eu até para facilitar a busca, no meu canal do YouTube, por exemplo, eu coloquei Cleiton Prado Doutrina para diferenciar do meu canal profissional. Então, a pessoa que quiser buscar meu trabalho no YouTube, ele digita Cleiton Prado Doutrina na frente. A minha página do Facebook está Cleiton Prado Espírita. A minha página profissional do Facebook, do meu trabalho como professor, como músico de eventos, é apenas Cleiton Prado, professor de música. Então, dá para diferenciar, né? No Instagram também está assim, né? Mas o meu trabalho enquanto o trabalho como compositor, ele está totalmente vinculado à doutrina hoje, né? Assim, profissionalmente, eu não atuo como compositor hoje, né? Como compositor só dentro da doutrina mesmo. Você falou de seu álbum Mensageiro da Harmonia com outros companheiros da arte espírita, mas você tem um trabalho solo. O álbum Canções para a Alma, que é o meu último CD, que é o meu CD solo, ele foi lançado em 2017 e relançado em 2019, já com uma versão mais aprimorada, né? Foi um relançamento que nós fizemos em 2019, e é esse CD que eu tenho trabalhado na divulgação, que tem a música que eu vou cantar para vocês daqui a pouco, O Sol Interior, O Plano Maior e Planos Sedérios, que são as 3 músicas mais conhecidas deste álbum. E graças a Deus nós temos divulgado isso em muitos locais, Vanir. Temos aí a honra e a alegria de estar divulgando. É um CD que eu fiz com a minha cara mesmo, tocando violino, né, com uma base de piano. Assim, é um álbum que em breve estará também disponível nas plataformas digitais, como Spotify, o Deezer, entre outras plataformas. Mas ela também, eu coloquei ela na íntegra no meu canal do YouTube. Quem digitar lá, Cleiton Prado Doutrina, eu fiz uma playlist, vocês podem ouvir pelo YouTube e também podem ouvir e baixar pelo Acervo Espírita, o maior portal de arte de música espírita do Brasil e consequente do mundo, né, que é o Acervo. Então, vamos ouvir a produção Sol Interior. Haveremos de encontrar aquilo que nós procuramos dentro de nós mesmos. Na medida em que a vida em nossa consciência se expandir em novos termos, sentirás neste momento o quanto a vida é bela, observando a natureza, pois penetraremos na essência da ciência que estuda a beleza. Do cintilar das estrelas que encantam, do despertar do sol em meio às sombras, dispersam-se fluidos que emanam todos para nós.
alcançando a plenitude, tal como o lírio em plena primavera, desabrochar o mundo em mansuetude, aromatizar, nos plenificar, viver para amar. E então a felicidade invadirá o mundo e bem lá no fundo, bem dentro de nós, vamos receber todas as vibrações de amor e de paz, pois no meio do deserto sempre existirá para saciar aquele que clama, a água que será um bálsamo de paz. Meu caro, acredito que você ensina música para alunos de todas as idades. E na hora de compor para a doutrina, você tem a preocupação de definir determinado perfil a atingir com a mensagem ou prefere um formato mais universalista? A inspiração ela vai fluindo e a gente vai compondo, né? Eu vou tendo os insights. Primeiro eu componho a melodia, depois eu componho a letra. Já fiz algumas músicas para crianças, para evangelização, já fiz para jovens, mas eu tenho um foco mais voltado ao público em geral, né? Eu diria que música para adulto, né? Mas seriam músicas mais gerais. Eu gosto muito dessa. Como eu vim dessa escola da MPB, então é que a MPB ela tem outra dinâmica, né? Conforme as letras, por exemplo, né? As letras que nós escrevemos dentro da doutrina totalmente diferente. Nós falamos de otimismo, de paz, de fé, de mortalidade, que são os temas que nos inspiram a compor essas canções. Eu tenho em casa a minha esposa, a Elaine Prado, que ela compõe, ela é compositora também. Ela tem um trabalho profissional na área da musicalização infantil. Ela dá curso para professores também. E eu acompanho ela. Eu tenho um home studio em casa e eu tenho feito algumas produções para ela, musicais, né, nessa área infantil. E eu entrei com ela em muitas músicas infantis em parceria. Algumas eu compus com ela, outras eu fiz só o arranjo para ela, né? Eu coloquei os instrumentos lá, coloquei o piano, o violão, né? Mas, embora eu acompanhe ela sempre nesse trabalho dela, que é voltado mais à infância, né? As crianças em geral, a minha inspiração como compositor é mais a nível geral mesmo. Eu tenho alguns intentos assim nessa área infantil e jovem, mas não é muito meu forte de composição. Cleiton, estamos vindo num embalo, então mostra outra canção pra gente. O que eu gostaria de cantar para vocês é a canção, a faixa número 2 do meu álbum Canções para a Alma, O Plano Maior.
transluz e conduz a nós a esperança de um amanhã. Vê cores e flores a pairar pelo ar. Se sofres agora, tenha fé, confia sempre no plano maior, pois hão de fazer-te bem feliz. E quem diz é Jesus, que emana o seu amor, que consola toda dor dos que sofrem sem descrer, de quem crê sem esquecer o amor. Se a cruz é pesada, não se dê por vencido, vem viver, pois nós somos imortais. Nossa vida é um dia a mais no eterno aprender. Transluz e conduz a nós a esperança de um amanhã. Vê cores e flores a pairar pelo ar. Se sofres agora, tenha fé, confia sempre no plano maior, pois hão de fazer-te bem feliz. E quem diz é Jesus, que emana o seu amor, que consola toda dor dos que sofrem sem descrer, de quem crê sem esquecer o amor. Se a cruz é pesada, não se dê por vencido, vem viver, pois nós somos imortais. Nossa vida é um dia a mais no eterno aprender. O seu momento de compor é uma tarefa mediúnica, inspirada ou intuitiva? Bom você tocar nesse assunto, Vanir, porque eu sou médium inspirativo, né? Então eu tenho as inspirações. Só uma curiosidade, no meio da MPB, o Djavan, certa feita, ele contou isso, né? Que ele faz a melodia primeiro, depois ele coloca a letra. Então é uma coisa muito comum. Às vezes, eu faço a melodia, me vem na cabeça, mas logo em seguida eu já faço a letra inteira. De outras vezes, a melodia vem, eu gravo no gravador, às vezes está um momento muito corrido, né? A gente está trabalhando,
E depois de uma semana, um mês, depois de um tempo, eu vou lá e coloco a letra e dou seguimento na música. Tem muitas músicas compostas. Como eu atuo de maneira mais ostensiva dentro de reunião mediúnica, então, nas reuniões mediúnicas, eu não sou médium psicofônico nem de psicografia. Então, normalmente eu atuo como um médium inspirativo, né? E também como dialogador. Então, em algumas oportunidades, apareceram meus guias espirituais que trabalham comigo, né? Me orientando. Inclusive, esse último álbum, Canções para a Alma, eu já vinha trabalhando em cima dele, porque eu tenho um home studio em casa e gravei ele inteirinho em casa. Eu fui colocando os instrumentos, coloquei o piano, os pianos, depois coloquei os violões, né? Só que eu estava demorando para lançar ele. E aí veio um espírito, né? No caso, a minha mentora espiritual, dizendo para que eu desse seguimento, que ela estava aguardando que eu gravasse o CD, para que a gente começasse esse trabalho que eu faço hoje. É um trabalho onde a partir de 2017, eu comecei um trabalho mais ostensivo com as palestras musicais, propriamente dito. Eu sempre tive um trabalho dentro da doutrina, dentro da arte espírita, como compositor, como cantor, sempre cantando dentro da nossa casa Flora Luz, sempre participando das reuniões com a Abrarte, com as reuniões da USE, né, os movimentos da USE, mas nunca um trabalho mais ostensivo. E a partir de 2017, com esse álbum, eu comecei mesmo esse trabalho mais ostensivo, com as palestras musicais, indo para muitos lugares, levando essas canções. Mas é isso, eu não tenho um processo psicográfico como nem mecânico, nem semimecânico ali, descrito por Kardec, quando a gente estuda lá no livro dos médiuns, né? Mas realmente eu sou médium inspirado, eu recebo essas inspirações, me vêm essas inspirações na cabeça, especialmente da letra. Na letra eu sinto mais presente isso. A melodia, desde adolescente eu componho, né? Então, mas as letras que eu escrevia na época, quando eu era adolescente, quando eu ainda era católico, não conhecia a doutrina espírita, eram temas de amor, né? Saudade, desilusão, essas coisas todas que a gente escreve quando a gente é compositor de MPB. A partir da doutrina espírita, eu pensei assim, poxa, não faz mais sentido eu escrever canções assim, né? Aliás, eu não posso, com tudo isso que eu já sei, com tudo isso que eu estou estudando, eu não posso mais compor temas falando de desilusão, né? De estou triste, né? Aliás, é uma coisa que a gente fala muito na doutrina. Todos nós temos momentos tristes. Todo artista, sem exceção, todo compositor costuma escrever em momentos tristes, né? Mas nós, enquanto artistas espíritas, temos uma responsabilidade do impacto que a nossa arte vai causar no outro. Então, eu nunca componho quando eu estou, né? Às vezes a gente passa por momentos de tristeza, momentos de apreensão, né? Alguém da família que esteja doente, né? Ou algum problema que a gente possa estar passando, eu procuro nunca escrever nestes momentos. Procuro sempre escrever em momentos em que estou bem, né? Que nós estamos equilibrados, que nós estamos assim sintonizados. Procuro fazer uma prece, por causa dessa responsabilidade que a gente diz. O compositor de outros estilos que não é religioso, que não tem uma doutrina, ele pode muito bem, né? Por exemplo, escrever uma música, eu não sei o que será de mim, né? Por exemplo, né? Mas nós somos espíritas, nós sabemos, né, as destinações, nós sabemos do amparo espiritual. Então, eu me resguardo quando eu for compor, sempre que eu vou compor, atuando como compositor, sempre compor levando mensagens positivas, do bem, de paz, falando deste ideal superior que a doutrina nos ensina.
Você abraçou a doutrina espírita a partir de 2002 e logo foi convidado a expressar sua arte, mesmo sem conhecer o cancioneiro espírita. Então, como se deu essa decisão de compor e dar sua identidade às canções? Eu procuro, nós como compositores, nós expressamos como nós sentimos essa imensidão de tudo isso que nós estudamos. E na realidade, eu nunca tive um pensamento assim, olha, vou compor desta forma ou daquela outra forma. Eu já tive uma fase onde eu escrevia músicas com uma temática mais religiosa, né, usando jargões bem religiosos, né, Jesus, transluz, né, essa coisa bem assim, mais assim, que nós sabemos que dentro da música espírita existe isso, né? Se você pegar as composições do Tim e Vanessa, são temáticas bem religiosas, né? Então eles tratam ali temas evangélicos, temas da Bíblia, né? Então Pedro, eles vão tratar ali de temas mais assim bem voltados à Bíblia. Se a gente pega assim um Moacir Camargo, ele trabalha bastante com crianças, mas fala bastante de transcendências. Então, sim, eu estou falando dos compositores que a gente vê assim, mais na mídia, né? De minha parte, eu gosto de transitar por esses dois universos. Tanto de falar de questões mais transcendentes da alma, de questões mais da parte filosófica e científica da doutrina, quanto também falar um pouco dessa parte mais religiosa, né? Porque nós sabemos, quando nós estudamos lá Kardec, vai dizer que a doutrina filosofia com bases científicas e consequências morais. Então, não tem como da gente falar só da ciência e não falar das consequências morais. No Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam a Kardec qual é o maior modelo que você poderia nos oferecer de ser humano que tem existido na Terra. Eles respondem, vede Jesus. Então, é natural que nós, enquanto espíritas, tenhamos assim em Jesus um grande modelo e guia. Então eu gosto muito assim de compor canções falando, como é a exemplo dessa canção que foi o Plano Maior, que fala muito disso, né, deste ideal superior. Embora nós sabemos que nós estamos imensamente longe da superioridade moral dele, do Cristo, né, de Jesus, que nos trouxe o Evangelho, que há 2000 anos, há mais de 2000 anos esteve aqui conosco, mas este ideal de nos espelharmos em alguém superior. Então eu gosto sim, maneira enquanto artista, transitar por esses diversos vertentes, né? Seja as canções com temáticas mais bíblicas, mais religiosas, mas também tratar de temáticas mais transcendentes, mais filosóficas, questões filosóficas, né? Quem somos, para onde iremos, né? Espiritualidade maior, a questão a questão da transcendente das energias e a questão científica mesmo, né? Dos questionamentos científicos. Através de sua posição como diretor de arte da USE e associado da Abrarte, como você visualiza a arte espírita e como sente o movimento recebendo essa arte? Existe uma dificuldade muito grande. Existem vários tipos de pensamentos que nós vemos, que nós nos deparamos. Existem casas espíritas que veem a casa como um grande hospital. Então, é aí que nós nos deparamos. Olha, não pode bateria, não pode usar guitarra, não pode ter um ritmo um pouco mais acelerado, não pode ter samba, né? Porque, na realidade, se entende que aquele ambiente é um ambiente de hospital, precisa ser a música mais serena possível, se possível com harpa, com no máximo um violão e uma voz ali. Então, a gente vê essa dificuldade. E eu tenho observado assim que mesmo em ambientes abertos, algumas cidades falam, olha, vai, mas qualquer coisa que não tenha bateria, que não tenha nada forte, porque tem muita gente de idade que não vai gostar.
Então, a gente vê esse tipo de dificuldade. Outra dificuldade, tem um outro tipo de pensamento, de espíritas que são muito preocupados com a vaidade. Então, eles falam, olha, não vamos... eles são pessoas que falam, olha, a gente não pode formar um movimento espírita assim como o movimento gospel formou os cantores gospel, porque isso vai estimular a vaidade, eles vão se perder pela vaidade. Então, é um outro tipo de pensamento. Tem outros pensamentos, igual a muitos lugares que eu fui, exemplo de um local onde eu fui em Santo André, por exemplo, que já é um pensamento um pouco diferente. Nós fomos abrir a palestra do Divaldo Pereira Franco, e ao longo da tarde teve várias apresentações, minha, do Toque da Alma de Araras, e Paula Zamp, teve vários artistas assim conhecidos. Mas ao longo de toda a tarde tinha muita gente cantando músicas de Roberto Carlos, cantando músicas da MPB, música de cantores famosos. E aí a gente perguntou, poxa, mas não eram artistas espíritas? Tinha até uma pessoa fazendo cover do Elvis Presley, uma dupla sertaneja cantando música sertaneja. E aí eles falaram, não, na realidade a doutrina ela não é religiosista. Esse negócio de ficar fazendo música religiosa não é da doutrina. Então é a maneira como eles encaram. Então a gente vê uma multiplicidade tão diversa, desde aqueles que veem a casa espírita como hospital, você não pode tocar nada que seja um pouco mais forte. Aquele que acha que a gente não deve transformar a arte espírita num movimento parecido com o gospel, porque vai estimular a vaidade, esses artistas vão se perder pela vaidade. Outros pensam que, na realidade, a gente não pode compor músicas espíritas, a gente tem que usar músicas do repertório, Roberto Carlos e companhia, porque o objetivo da doutrina não é fazer arte religiosa. E, na realidade, o que a gente vai perceber, o que existe é uma falta de vontade de compreender o movimento de música espírita. É uma falta de vontade de uma empatia de tentar entender o que se está acontecendo. Então, eu sempre insisti muito, Vanir, aqui em Americana, por exemplo, que é o meu raio de atuação, né? Sempre convidar para eventos companheiros que criam arte, né? Que criam, ou que são só intérpretes, não são compositores, mas que interpretam tudo aquilo que se tem produzido em termos de música espírita. Não é que a gente quer ficar famoso, não é que a gente quer, não é nada disso. Nós estamos produzindo uma nova arte. Se a gente lê lá em Obras Póstumas de Rossini, ele vai dizer que a doutrina espírita produzirá compositores virtuosos, inspirará artistas a produzirem uma arte mais sublime. Então, por que a gente vai usar artes de artistas do meio católico, do meio gospel, ou do meio do cancioneiro popular? Eles já têm todo aquele espaço deles. Nós estamos criando e compondo, né? E fazendo parte de um movimento maior. Mas você vê, existe uma multiplicidade tão grande de pensamentos diferentes que às vezes acaba tumultuando um pouco e acaba dificultando. Tenho muitos companheiros que às vezes vieram em Americana, que a gente conhece, que são famosos no meio espírita, inclusive, que cantam bastante músicas do Renato Teixeira, Roberto Carlos e tudo mais. E às vezes informalmente eu perguntando, né? Fala, mas você tem músicas assim compostas por você? Fala, não, mas eu canto essas porque essas que as pessoas gostam. Então aí a pessoa vai lá e canta lá o Filho Adotivo. Aí as pessoas choram, né? O sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Aí daqui a pouco a pessoa vai lá e toca Jesus Cristo, Jesus Cristo. Então aí a pessoa, por quê? A pessoa está preocupada porque na realidade de agradar esse público, né? Essas pessoas que estão esperando, criar uma atmosfera de emotividade. Mas a pessoa deixa
de fazer aquilo que é o mais importante, estimular os compositores que estão compondo músicas inspiradas no Espiritismo, ou as próprias composições dele, que eles têm, né? Que esses artistas os têm, e divulgar isso, fazer isso ficar conhecido. A gente sabe que não é fácil. Eu estou desde 2017 com o meu CD Canções para a Alma, e a luta é muito grande, porque nós, artistas espíritas, a gente não tem uma gravadora, não é como o livro, por exemplo, que tem a editora edita, tem as distribuidoras que distribuem para o Brasil inteiro, não é? A gente não tem isso, tudo com a gente, e você é um exemplo vivo disso, né, Vanir? A gente conhece a sua luta, as pessoas te adoram aqui, Americana, viu? As pessoas gostam demais do seu trabalho aqui. Então, a gente sabe, o nosso trabalho é de formiguinha mesmo, indo de cidade em cidade, como eu tenho ido, agora não por causa da pandemia, né? Mas divulgando as nossas canções. Às vezes a gente canta as canções e as pessoas não conhecem, mas é natural que elas não conheçam. Mas eu me nego, às vezes, a ter que pensar músicas, né, de artistas famosos só para fazer aquele clima de emotividade, que é porque as pessoas gostam. Não tenho nada contra, tá? Eu penso assim que são propostas diferentes. Eu só me nego porque a gente perde a oportunidade de divulgar aquilo que a gente está produzindo. Perfeito, perfeito. Nesses 15 anos, eu também aprendi a adotar cada palestra como uma oportunidade única, que não pode ser desperdiçada jamais. A doutrina merece essa fidelidade. Clayton, infelizmente, caminhamos para o final do nosso encontro. Eu quero te pedir outra canção. Que tal Planos Sibelius? Lá no céu onde o sol, brilhando sem parar, como um grande farol, existem multidões de sóis a brilhar, perpetuando a vida que sempre existirá. O grande amor de Deus mantém todo o cosmos. A lei que tudo mantém garante a harmonia que nos faz ir muito além de tudo que todos nós podemos imaginar. Ser feliz é viver agradecendo ao mundo que nos faz crescer, desenvolvendo em nós o amor fraternal que nos fará planar pelos planos sidéreos, tal como a ave a voar pelos hemisférios. E o amor? Amar é compreender, e a paz
seu coração e nada perde por ter a luz da razão. Antes de terminarmos, Cleiton, gostaria de sua visão sobre o momento que atravessamos. O momento é um convite a refletirmos sobre os rumos da nossa vida, de como a gente tem conduzido, de como a gente tem vivenciado a nossa existência. Nós sabemos que na história da humanidade, nós passamos por muitos momentos. Se pegássemos uma pessoa que viveu na década de 20, por exemplo, ou na década de 1915, por exemplo, ele vivenciou 2 guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, e também a gripe espanhola, que dizimou boa parte da população mundial, logo após a Grande Depressão. Então, nós sabemos que, a exemplo da gripe espanhola, que hoje surge, né, que em tempos nós temos alguma pandemia global, como a gripe suína, né, a SARS, a gripe aviária, H1N1, e nós tivemos agora o coronavírus, são possibilidades que nós temos, e nós sabemos que são fenômenos humanos, né, que nós atraímos pela nossa maneira como a gente trata a natureza e a maneira como a gente trata as questões, né, e a higiene mundial e tudo mais, mas do ponto de vista moral, é uma oportunidade de nós apurarmos o nosso sentido espiritual, melhorarmos os nossos ideais, o que nós pretendemos carregar conosco enquanto espíritos imortais. Então, que possamos todos nós aproveitarmos esse momento e que estamos tendo a oportunidade de repensar tudo isso, de dar um salto na nossa evolução. Assumirmos conosco mesmo este compromisso de melhorarmos a nossa condição espiritual. Então, neste momento que se apresenta, que é do coronavírus, possamos orar sempre por essa situação, possamos ver restabelecido o mais rapidamente possível, embora saibamos que não será tão pronto, né, esse novo normal que se fala na mídia, mas possamos ter fé, possamos estarmos sempre dispostos a ajudar, a amparar, e que possamos fazermos conosco mesmo um compromisso imortal com nossos espíritos, com a nossa alma, né? E seguirmos aí de uma maneira mais digna a nossa existência, rumo a posições cada vez melhores, espiritualmente falando. Isso mesmo. Nessa cadeia entre toda a criação no planeta, nos colocamos como a espécie mais inteligente, os top de linha. E, na verdade, somos de uma fragilidade tremenda, carregando muita ilusão e futilidade. Essa pandemia deixa claro que devemos buscar valores mais verdadeiros enquanto temos tempo, porque do amanhã não fazemos a mínima ideia. Bem, meu caro, vamos nos despedir com uma saideira, topa? Pode ser nos passos da emoção? Será uma alegria cantar para vocês, que é inclusive a faixa 12 do meu álbum Canções para a Alma. Amigo, artista, o amor é tua luz, com a arte no coração, um ideal transluz. Se no palco eu dançar, vou pairar pelo ar.
e tu se fará ali. Cleiton Prado, lindas canções, lindo trabalho. E que você continue espalhando a doutrina com essa dedicação e autenticidade. Gratidão, meu caro. Muito obrigado, né, a todos que estão nos assistindo aqui. Muita paz, muita luz. Que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho, Ivanir, que a gente sabe, a gente conhece de longa data, suas canções, né, sua voz, o seu trabalho como esperamos que tudo se normalize para que possamos vê-lo novamente, atuar novamente, né? E que possamos estarmos e a espiritualidade maior ampare este seu trabalho de divulgador da arte espírita, da doutrina espírita, e que nos ampare a todos neste nosso propósito. A todos nós, meu caro, se cuida, fica com Deus. E chegou o momento dos artistas na arte de amar. Vamos conhecer o esforço beneficente do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, da capital Rio de Janeiro, que criou a Ação Social Amazonas Hércules para atender carentes na pandemia. Olha o que o verdadeiro amor promove. A Ação Social Amazonas Hércules agrega os trabalhos sociais da casa e entrega todo mês uma bolsa alimentação para os frequentadores do COE. Com a pandemia, a casa tem distribuído bolsa também para não frequentadores. Esse vídeo é uma pequena amostra do trabalho desenvolvido todo mês, desde março de 2020, no início da pandemia. Meus caros, os poucos que se esforçam por muitos precisam de auxílio. E é você que está conosco. Minha profunda gratidão. E te espero no próximo domingo, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de reflexão e arte. E deixo você refletindo a semana
com uma frase da carinhosa irmã Dulce. O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. Pensa nisso. Boa semana.